Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Mateus 3, nós vamos do versículo 1 até o versículo 12. Vamos alternadamente? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, que habite ricamente dentro de cada um de nós a tua palavra. E que aquilo que precisamos compreender, mas eventualmente os nossos pensamentos nos impedem, as nossas convicções carnais nos impedem, que o Senhor desbloqueie em nós tudo aquilo que nos impede de termos plena compreensão da tua palavra. Alimenta-nos até que sejamos saciados nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós já ouvimos bastante a respeito deste João, que é chamado de João o Batista. Não é sobrenome, não é segundo nome. João, aquele que batiza. Porque ele recebeu essa fama por causa das multidões que afluíam até o deserto para serem batizados por ele. Eu quero que você rapidamente conheça um pouco da história de João, e aí chegaremos então ao seu encontro com Jesus. João é filho de Isabel e Zacarias. Isabel já era idosa, Zacarias também. Zacarias é sacerdote, ele é do tronco de Arão, ele é da linhagem sacerdotal. Logo, o filho que ele teria deveria ser também um sacerdote, mas não foi assim que aconteceu. Isabel era estéril, e o anjo do Senhor aparece a Isabel e diz a ela assim: olha, você conceberá e será mãe de um menino. E o interessante é que o Senhor não dá a ela nem o direito de escolher o nome do menino. Ele diz: o nome dele será João. Quando ela conta isso para Zacarias, Zacarias dá gargalhada, ele duvida do poder de Deus, ele duvida que Deus pode fazer uma idosa ser mãe de filhos, uma mulher estéril tornar-se fértil, e por duvidar, ele recebe uma dura sentença. Daquele dia em diante, Zacarias passaria 9 meses completamente mudo. O anjo do Senhor travou a língua do sacerdote para que ele entendesse
que o que estava acontecendo ali era fruto do poder e da glória de Deus. Naquele mesmo tempo, algo acontecia distante da casa de Isabel e Zacarias, lá em Nazaré, lá entre os pobres da Judéia, uma menina de 14 anos que está noiva de um idoso de aproximadamente 70 anos, é prometida a ele, e essa menina recebe a visita de um anjo, e ele diz: eis que você conceberá do Espírito Santo, e dará à luz a um menino, e o seu nome será Jesus. Há uma situação caótica acontecendo aqui, pois Maria é prometida a um homem e ela deveria ser entregue a ele virgem, pura e imaculada. Mas quando ela conta a José que ela está grávida, ele não acredita que aquilo é fruto do Espírito Santo. Mais uma vez, nós temos um homem duvidando do poder de Deus. E a Bíblia diz que José planeja secretamente deixar Maria. Mas o anjo aparece a José e diz a ele: não a abandones, pois o fruto que está nela é do Espírito Santo. Ele é divino, ele é eterno, ele é glorioso. José então entende que há uma missão preciosa nas mãos dele e de sua noiva Maria, mas ele entende que a notícia da gravidez causaria um certo reboliço. Mas naqueles dias chega a Maria a notícia de que sua prima Isabel milagrosamente concebeu, e ela já está no 6º mês de sua gestação. Então, para fugir do caos que se tornaria a notícia da gravidez de Maria em toda Nazaré, ela vai e faz essa viagem à casa de Isabel. O texto bíblico vai dizer que quando Maria entrou na casa, quando ela pôs os seus olhos na sua prima Isabel, os meninos tiveram contato. O ventre de Isabel revolveu de uma maneira absurda, e ela, quando percebeu aquele movimento, quando ela percebeu o que estava acontecendo, a Isabel testificou que o ventre de Maria carregava um fruto glorioso e eterno. João nasce. É um nazireu consagrado ao Senhor. Você sabe o que é um nazireu? Nazireu, o voto do nazireado é bastante falado no que diz respeito a Sansão, porque lá no livro de Juízes, quando Deus dá a Sansão, ele fala aos pais de Sansão o seguinte: ele será consagrado a mim. E ele então começa a explicar: o nazireu não pode passar navalha no corpo, então ele não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba de modo algum. O nazireu não podia tocar em coisa imunda, ele não podia, por exemplo, tocar no corpo de um morto, ele era consagrado ao Senhor. O nazireu não podia tomar bebida forte, não podia se embriagar, o nazireu não podia se contaminar com mulheres de outras terras, ele deveria ser marido de uma só mulher, ele deveria ser consagrado ao Senhor para viver para a glória do Senhor. João é um nazireu, ou seja, no corpo de João não passa navalha. Ele não cortou a barba, ele não cortou os cabelos durante a sua vida, ele deixou crescer a revelia.
Algumas pessoas apresentam aí nas imagens e nas filmagens um Jesus dos olhos lindos, verdes, a barbinha aparada, o cabelo cortadinho. Jesus era um nazireu de nascimento, no seu corpo não passou navalha alguma. A palavra de Deus diz que nele não tinha formosura nenhuma. Ele era um homem judeu rústico, da pele avermelhada, as barbas aramadas, o cabelo esvoaçado, um homem sem nenhuma aparência. Agora note a situação: João o Batista também é um nazireu. Ele deixa a barba crescer, o cabelo crescer, mas ao invés de ir para o templo, se tornar um sacerdote, um sucessor de seu pai, João recebe um chamado especial e diferente. Haviam 400 anos que Deus não levantava profeta sobre a terra. Eram 400 anos de silêncio. É o que nós chamamos de período intertestamentário, quando Deus encerrou a sua palavra a Zacarias, ele então encerra a sua comunicação com os homens. Por causa do pecado dos homens, Deus se põe em silêncio, e de repente, 400 anos depois, um jovem barbudo, mal vestido, que se alimentava mal, magro, esquelético, queimado pelo sol, aparece na porta do palácio do rei Herodes e brada contra ele, chamando-o de adúltero. A história narra que Herodes gargalhou diante de João Batista. Por que me chamas adúltero? Nesse momento, João aponta o dedo para a mulher que está ao lado e diz a ele: esta mulher não é tua mulher, é mulher de teu irmão, mas tu te deitas com ela. Aquilo suscita uma terrível ira em Herodes, e ele ordena que João Batista seja preso. Mas antes que ele vá à prisão, João foge para o deserto, onde ele passa a vestir-se de pelos de camelos, uma vestimenta terrivelmente desconfortável. Ele passa a alimentar-se de gafanhotos e mel silvestre. O mel era para dar sabor àquele bicho horrível com o qual ele se alimentava. E ele começa a gritar para os viajantes que atravessavam o deserto. Na maioria eram comerciantes, eram aqueles que levavam as suas mercadorias para vender, para negociar. Há um tempo atrás no Brasil, há algumas décadas atrás, eles chamavam de caixeiro viajante, aquele cara que colocava num carrinho velho as suas muambas e saía de cidade em cidade negociando. Na maioria, os que passavam pelo deserto eram viajantes. Outra situação do deserto é que os leprosos não podiam morar na cidade, e muitos moravam em cavernas no deserto. E João começa então a gritar para os leprosos, para os assaltantes, para os viajantes, para os negociantes, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E quando ele começa a profetizar a volta do reino de Deus, a chegada prometida do Messias, que está descrito no livro do profeta Isaías, então as pessoas começam a entender: o silêncio acabou, Deus levanta um profeta entre nós. A fama de João
corre por toda a Judéia e Galileia. E então as pessoas da cidade, que todos os dias iam à porta do palácio do rei Herodes para consultar-se com ele, agora não querem mais a opinião do rei. Essas pessoas estão indo para o deserto, elas estão à procura de João, e elas começam a ser batizadas. E a história narra que houve dias em que João Batista chegou a batizar 5.000 pessoas de uma só vez. Num desses dias ele está à margem do Jordão batizando, quando Jesus se aproxima. Quando João ergue os olhos e ele vê Jesus se aproximando, ele grita em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali acontece o primeiro encontro de Jesus e João Batista. A palavra de Deus diz que quando João recebe Jesus à margem do Jordão, ele dá um testemunho glorioso a respeito de Jesus, dizendo: eu só posso batizar vocês com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João testemunha sobre Cristo, dizendo que ele é tão glorioso, que diante dele, João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. No encontro com Jesus, há algumas coisas que acontecem que devem ser de grande edificação para a nossa vida. E a primeira coisa que você aprende aqui é que quando João Batista se encontra com Jesus, não foi para fazer a fama do seu nome, não foi para buscar elogios, grandezas, não foi para colocar o seu nome em um grande banner para que todos passassem e ouvissem da sua fama, não. Quando ele encontra-se com Jesus, toda glória, todo louvor é para o Senhor Jesus, e tão somente para Ele, ao ponto que 2 dos discípulos de João olham para Jesus e perguntam a João: você disse que ele tira o pecado do mundo? Sim. Você disse que ele é o Cordeiro de Deus? Sim. Então nós não queremos seguir você, é a ele que queremos seguir. E João os despede em paz para que eles possam ir. E ele diz nesse mesmo texto que está no Evangelho de João: convém que ele cresça e que eu diminua. É o nome dele, é a glória dele, é para o louvor dele que eu existo. O texto aqui nos narra que alguns saduceus foram ao deserto. E eu quero que você entenda que os saduceus, assim como os fariseus, eles eram uma linhagem do judaísmo. Os saduceus eram muito céticos, muito pragmáticos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em um monte de coisas que Jesus pregaria dali por diante. Mas ele está ouvindo dizer que há um homem no deserto que batiza para arrependimento de pecados. Então um grupo de saduceus vai ao deserto para confrontar João. Chegando lá, eles fazem a João a seguinte pergunta: na autoridade de quem tu batizas? Acaso és tu sacerdote? És tu um dos profetas? Alguém te ordenou pastor nesta casa? Alguém te consagrou? Você tem alguma autoridade aqui? João imediatamente, com toda a singeleza dele, João era educadinho, irmãos, polido, assim, feito um coice de mula. Ele olha para os saduceus e diz para eles: raças de víboras, quem vos convenceu de que vocês fugirão da ira divina? Eu estou aqui batizando com água,
Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. João está colocando bem claro para eles que ele não batiza porque ele foi ordenado para isso, que ele não batiza porque ele tem a autoridade da igreja para isso, que ele não batiza porque alguém deu a ele o crédito para isso. Ele batiza porque ele tem uma missão e um propósito. Voltaram os saduceus a perguntar: insistimos que tu nos responda, quem és tu? Sabe qual foi a resposta de João? Eu sou a voz daquele que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. Não importa quem eu sou, eu represento alguém. Não importa o meu nome, mas é o nome daquele que vem depois de mim. Não interessa quem sou eu, o importante é quem ele é. Eu sou apenas o eco da sua voz. Eu sou apenas o predecessor daquele que vem. Eu sou a voz daquele que clama, ordenando que vocês endireitem as suas veredas. João está tributando a Cristo o louvor que lhe é devido. Queridos irmãos, nós precisamos viver uma vida de completo louvor a Deus. É interessante como nós gostamos de tapinhas nas costas, de elogios, de sermos lembrados, de sermos notados. Há pessoas que se entristecem por fizeram. Há pessoas que ficam aborrecidas porque alguém não falou dela com elogios. Vocês lembram que eu contei aqui a historinha da irmã do bolo? Fez aquele bolo grandão e estava ali aquele bolo enorme na igreja, a igreja cheia, e nos finalmente o pastor começa a agradecer aos diáconos, aos obreiros, ao pastor convidado, à equipe de louvor, à orquestra, e ele começa a agradecer. Agradeço a todos os que cooperaram, a todos os que investiram, a todos os que abençoaram, mas ele esquece de agradecer a irmãzinha que fez o bolo. Ela só resmungou lá no banco dela: nunca mais eu faço bolo nessa igreja. A glória é do Senhor e não nossa. O louvor é dele, não meu. É o nome dele que deve ser engrandecido, e não apenas com as suas palavras, mas a sua vida tem que exalar tributo a Cristo. A sua vida tem que engrandecer o nome daquele que vive e reina para sempre. Então a primeira coisa que João faz é engrandecer o nome de Cristo. A segunda coisa que João faz nesse encontro é engrandecer a missão de Cristo. Ele não veio fazer turismo na terra. Ele não veio para congratular com os homens. Ele não veio comer peixe assado, tomar vinho e dar gargalhadas. Ele veio a este mundo, mesmo sendo Deus, esvaziando-se de sua glória, porque ele tinha uma missão. E João então vai engrandecer a missão de Cristo, quando ele diz que ele batizará o povo, não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E nós precisamos entender esse texto, para que nós precisamos entender a missão de Cristo no meio da igreja. No versículo 11 ele vai dizer: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No versículo 12 ele diz: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos,
Eu já disse aqui ao meu ministério de louvor, eu tenho uma dificuldade muito grande com as modinhas que chegam aí, né? O tal do... Como é que é o nome do negócio aí? Do church. Eles têm um segmento musical aí que veio dos Estados Unidos. Batista da Lagoinha jogou esse trem com força no Brasil. Aí agora no meio pentecostal saiu aí Jefferson e Suelen, né? São um casal de Deus, eu acredito muito na vida, no testemunho deles, mas tenho dificuldade com a teologia deles e está todo mundo, me batiza com fogo, reacende a chama. Mas que fogo é esse? Porque a missão de Cristo é batizar a todos, não é a igreja. João não está falando com os convertidos, ele está falando com os saduceus. Ele está falando com os especuladores. E ele está dizendo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando ele diz isso, ele está dizendo que toda a humanidade será batizada. Alguns com o Espírito Santo, outros com fogo. O batismo com o Espírito Santo é descrito na Bíblia como o selo da promessa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos separa para Deus. É o Espírito Santo quem nos constrange quando pecamos. É o Espírito Santo quem traz à nossa consciência a compreensão da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem ilumina a nossa mente para que possamos entender, acreditar e viver as palavras escritas neste santo livro. Então, ser batizado com o Espírito Santo é muito mais do que falar uma língua que ninguém entende. Ser batizado com o Espírito Santo é muito mais do que desenvolver um dom pirotécnico. Ser batizado com o Espírito Santo é ter a certeza de que moraremos na eternidade, no céu, com Cristo Jesus. Porque aquele que tem Cristo tem o seu Espírito, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus é do Pai, e ninguém arrebata das mãos de Cristo aquele que tem o Espírito Santo. A missão de Cristo era derramar o seu Espírito sobre a igreja. A missão de Cristo era separar o trigo no celeiro. A missão de Cristo é salvar aqueles que foram escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo. Mas a missão de Cristo é derramar fogo sobre a palha. O texto é muito claro e faz uma distinção evidente de que ele derramará o seu Espírito sobre aqueles que são chamados de trigo, mas derramará o seu fogo sobre aqueles que são chamados de palha. O fogo não vem para reluzir, o fogo vem para queimar. O fogo não vem para engrandecer, ele vem para consumir. O fogo vem para extinguir, para aniquilar de diante de Deus aqueles que não tiveram o selo da promessa, aqueles que não viveram uma vida de santidade, aqueles que não confessaram sinceramente a Cristo como Senhor e Salvador. Então eu tenho medo de dizer me batiza com fogo, porque eu estou dizendo assim, me queima e manda para o inferno. Me batiza com o seu Espírito. Derrama sobre mim a tua glória, derrama sobre mim o teu poder, derrama sobre mim a sede e a urgência da tua presença, mas não do teu fogo. Fogo eu não quero, fogo eu não preciso, porque o fogo queima a palha, mas o Espírito converte, convence e transforma o pecador. A missão de Cristo é separar joio do trigo, é santificar
aproximar os que são de Deus e aniquilar os perversos. A missão de Cristo é pôr uma parede de separação entre a igreja e o mundo. A missão de Cristo é arrebanhar aqueles que Deus o confiou desde antes da fundação do mundo. E João, ao ter um encontro com Cristo, ele exalta a missão de Cristo. Ele vos batizará. E a minha pergunta a você nesta noite é: você já foi batizado com o Espírito Santo? Porque se não foi, ainda tem fogo para queimar. Ainda tem fogo para ser derramado. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a igreja do Senhor aqui presente. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Ele. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, de uma maneira tal que você sinta vergonha e tristeza pelos seus pecados. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado de uma maneira tal que você tenha urgência de correr para os braços do Pai, de viver na casa do Pai e de servir com temor e tremor na presença do Pai. Que o Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a vida dos seus. Que o Espírito Santo seja derramado de maneira abundante, cumprindo em sua vida e no seu lar a gloriosa missão de Cristo de separar os eleitos por meio do selo eterno que é o seu Espírito. Então eu quero orar pela sua vida nesse momento, para que você receba desse Espírito que foi derramado no Pentecostes sobre toda a igreja, que foi derramado sobre os apóstolos, que foi derramado sobre os convertidos em Atos 22, e que é derramado sobre todo aquele que confessa a Cristo. Se você ainda não recebeu o Espírito, se você ainda tem vivido uma vida de profunda luta interior quanto a servir a Deus ou a servir ao mundo, se você ainda tem vivido um dilema espiritual, eu sou ou não sou de Deus, que seja sobre a sua vida o Espírito de Deus, que haja profundo quebrantamento, arrependimento e conversão em nome de Jesus. Querido Deus, visita a tua igreja nesta noite. Oh Deus, que não saia ninguém daqui sem ser contemplado pelo Senhor, sem ser visitado pelo Senhor, sem receber o derramar do teu Espírito que convence, que transforma e que prepara para o encontro glorioso com Deus. Que o teu Espírito seja derramado sobre os teus filhos, a fim de que sejamos um povo resoluto, convicto da nossa salvação e da nossa missão, que é vivermos em santificação para o Senhor. Que se há alguém entre nós que ainda não teve esse encontro verdadeiro e transformador com Cristo, que eles sejam encontrados em Ti, que eles sejam achados pelo Senhor e que eles sejam salvos e resgatados para a glória do Senhor. Derrama do teu Espírito em nome de Jesus.